Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje vamos abrir a caixa de um novo celular do Motorola, o Moto G60. Aqui na mão, agradecimentos à Motorola por ter enviado mais esse aparelho aqui para teste. Vamos abrir a caixa e vamos ver o que tem de interessante nesse aparelho. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então tá aqui, estou abrindo a caixa junto com vocês, que nós conseguimos identificar aqui de bate-pronto que nós temos uma bateria de 6.000 mAh e ainda uma câmera de 108 megapixels com uma tela de 6.8 Full HD Plus com 120 Hz. Então é um aparelho bem interessante mesmo, e é aquela história que eu já venho comentando há algum tempo, né? Os aparelhos da faixa dos intermediários estão crescendo bastante em especificações técnicas, estão ficando bem mais interessantes e com um preço cada dia mais proibitivo, né, dos aparelhos top de linha. Vale a pena sempre considerar um aparelho como esse, porque você vai pagar menos, vai ter um aparelho super completo e principalmente, né, alguns pontos interessantes. Snapdragon da Qualcomm vai ser o teu processador. Você vai ter uma câmera boa, pode não ser a melhor do mundo, mas vai ser uma câmera boa. Então, assim, tem um conjunto bem interessante, tá? Então aqui repete as informações da caixa. Outro ponto interessante, o aparelho já vem com a capinha, né? Já vem aqui vestidinho com a capinha. Vamos deixar ele aqui do lado. Primeiro vamos ver o que tem nessa caixa, né? Aqui, como sempre, nós temos aí os manuais, a ferramentinha para extração, né? Para extrair o chip do aparelho e para abrir a gavetinha. Opa, vamos colocar aqui do lado. Aqui nós temos ainda um carregador, me parece um pouquinho menor do que o carregador que veio no aparelho no Moto G100, que era, se eu não estou enganado, de 20 watts. Aqui não, acho que é o mesmo, hein? Aqui também 20 watts, depois eu vou confirmar o carregador do outro aparelho. Possivelmente eu acho que é o mesmo. Bom, um aparelho de 20 watts, excelente. Além disso, nós temos um cabinho que vamos ver aqui que é importante isso, ó, USB regular de um lado e tipo C do outro, tá? Então isso é bem importante, que você consegue ligar no seu computador tranquilamente, ó, o tipo C aqui, ó, e o regular lá dentro. Então, muito bom mesmo. Mais um ponto positivo para essa caixinha aqui. E para finalizar, nós temos fone de ouvido um pouquinho mais simples do que o fone de ouvido que vem no aparelho no Moto G100, mas me parece bem confortável. Aqueles fones que você usa sem a necessidade de qualquer tipo de borrachinha, é confortável, lembra os fones da Apple. E o mais importante, né, gente, vem fone, né? Então, isso eu acho que é excelente. Vem fone e tem P2 aqui no aparelho, né? Então, vem fone e tem o buraquinho para o fone. Então, isso aqui já faz, assim, uma diferença enorme. Cheirinho da Motorola, mesmo perfume que eles colocaram no Moto G100, aquela fragrância da Motorola que foi criada, tal, que eu comentei no vídeo que eu abri a caixa do Moto G100, aqui também tem perfume gostoso, bem interessante, bem legal. Agora vamos dar uma olhada neste aparelho aqui. Bom pessoal, então tirando a capinha aqui, primeira coisa que chama atenção, a parte traseira é aparentemente de plástico, algum tipo de plástico, mas é bem bonita, dá um reflexo legal e o mais interessante, não fica com marcas evidentes de dedo. Aqui na parte traseira, o leitor de impressão digital, eu acho super bem posicionado, sempre gostei bastante desse leitor, eu acho que é bem intuitivo, ó, você pegar o aparelho já com o dedo aqui, ó, seja canhoto ou destro, ele fica fácil para os dois lados. Aqui nós temos um botão aqui para ligar o aparelho, nós temos botões de volume e aqui eu acredito que seja o botão do Google, tá? De chamar assistente do Google. Aqui, destaque para as 3 lentes aqui com câmera de 108 megapixels. Aqui na parte superior nós temos um microfone e o tão, né, amado fone de ouvido padrão, entra aqui, né, com a conexão P2. Aqui nós temos
USB tipo C, mais um microfone e o alto-falante aqui na parte inferior. Do outro lado nós só temos a gavetinha aqui do aparelho. Ligando a tela dá para notar a câmera frontal ali no meio, diferente do aparelho aí do Moto G100, a lente é frontal. E dando uma passada bem rápida em especificações, esse aparelho aqui ele tem 128 de memória interna, nós temos 6 GB de RAM, o que é bem interessante, um Adreno 618 e um Snapdragon 732G, que deve ser suficiente aí para rodar bem a maior parte dos games que tem no mercado. Nós não temos aqui a 5G, né? Ele não é compatível com a rede 5G e não é compatível com Wi-Fi padrão AC, tá? Então ele chega, AX, ele chega até o AC, ele não vai para o AX, mas ok, acho que a maioria tem como limite, aí hoje em dia é mais comum padrão AC, então dá para conviver numa boa. As diferenças entre as câmeras, nós temos uma câmera de 108 megapixels, uma de 8 e uma terceira de 2 megapixels. Câmera frontal é de 32 megapixels, estabilização é digital. Tá? Esse aparelho grava em 4K e grava com 120 FPS como máximo. Provavelmente não em 4K, mas tudo é possível, né? Nos testes vamos dar uma olhada aí com calma para descobrir. Nós temos aí uma câmera frontal que grava em 4K também, então é um aparelho bem completo que chama atenção, obviamente, bateria de 6.000 mAh. Então é um conjunto bem interessante, é um conjunto bem forte e é o que eu venho comentando já há algum tempo. Os aparelhos intermediários para intermediários premium, eles têm hoje características muito interessantes, eles são bem mais fortes do que eram os aparelhos alguns, sei lá, 1, 2 anos atrás. Eles hoje conseguem bater de frente com o top do ano passado. Obviamente, não vai ser de vidro aqui na parte traseira, a tela talvez não seja uma tela Super AMOLED, Dynamic AMOLED, seja lá o que for. Então tem algumas diferenças sim, mas de uma forma geral dá para ficar numa boa com um aparelho desse, porque ele entrega performance, ele não é tão espesso e tem uma bateria gigante, né? Uma bateria de 6.000 mAh. A parte de impressão digital está bem resolvida aqui, é uma solução super testada pela Motorola há muitos anos, é super rápida, mais rápida do que a tela, a solução na tela. E temos entrada para fone de ouvido e ali, não sei se eu vou conseguir mostrar, né? Não deu, mas enfim, nós temos todo um kit aí de acessórios que não vem mais com frequência na maior parte dos aparelhos, tá? Então você tem capinha, você tem carregador, você tem fone de ouvido, você tem um kit bem interessante junto com esse aparelho, tá? Então, agora vou levar para teste, vou aproveitar ao máximo aí as próximas semanas, então mandem as suas dúvidas, mandem as perguntas. Vou comparar bastante com o Moto G100, que é outro aparelho da Motorola que está aqui comigo. Eu acho que aqui é uma opção muito interessante, apesar de ter algumas especificações um pouco abaixo do Moto G100, como a memória RAM, por exemplo, como o armazenamento interno. Tem outras bem superiores, como a câmera de 108 megapixels, por exemplo. Então agora é colocar esse belo aparelho aqui para teste e vamos ver, né, como é que ele roda, como é que ele se comporta, né? Lembrando que eu venho falando há um bom tempo. Os intermediários hoje são bem mais interessantes do que eram há algum tempo atrás, até pouco tempo atrás, 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás. E eu acho que vale a pena considerar em um mundo hoje onde um top de linha custa 8 a 10 mil reais, o top de linha do ano, eu acho que vale a pena considerar aí um intermediário, ainda mais quando ele tem um processador da Qualcomm que nós sabemos que entrega um super desempenho, menos aquecimento e tudo mais, tá bom? Então é isso, pessoal, um belo aparelho, vamos aí colocar para teste para ver como é que esse aparelho se sai. Bom, pessoal, então é isso. Esse aqui é o Moto G60, um aparelho bem interessante, com pelo menos aí 2 características bem legais,
que é primeiro, né, 3, vamos dizer, primeiro o processador da Qualcomm. Segundo ponto, eu acredito que seja a câmera de 108 megapixels e para fechar o pacote, uma bateria de 6.000 mAh, que é uma super bateria que acredito que tanto para o usuário comum quanto para o usuário que quer um aparelho para jogo, para jogar mesmo, vai conseguir usar durante muito tempo sossegado, porque 6.000 é muita bateria, dá para usar um tempão, tá bom? Então é isso, pessoal, o aparelho vai para teste e em breve novos vídeos deste novo modelo e de outros também, então faça inscrição no canal, deixe o like para dar aquela força e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Então um abraço, até mais, tchau, tchau!